Fala aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Na melhor fase? Bem, aqui é o Rodrigo Chagas novamente. Eu tô nessa série aí de palavras motivacionais e hoje eu quero falar de um assunto muito legal, muito interessante, que é tentar novamente. Bem, tudo que a gente faz na vida, quando a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, nada vai vir de graça. Tudo vai ser com muita batalha, muitas coisas vão acontecer para fazer com que aquela coisa não aconteça, porque grandes projetos, eles requerem grandes esforços. E muitas vezes a gente planeja uma coisa, a gente idealiza uma coisa, sonha com uma coisa, e a gente está crente que aquilo vai dar certo, e aí chega lá, dá errado. E muitas das vezes vem o quê? A frustração. A pessoa se frustra, fica desanimada, fica triste, fica cabisbaixo, fica meio para baixo, porque ela tinha certeza que aquele projeto ia dar certo, que aquela empresa ia dar certo, que aquele namoro, aquela era a pessoa certa para ela, que aquele casamento ia dar certo, mas chega no final, dá tudo errado, ou não dá da forma que a pessoa estava imaginando, né? Certa vez eu já trabalhei lá em Anchieta, lá na área dessa marca, eu tinha dois amigos lá que me contaram uma história assim que eu achei interessante, né? Um, ele fazia parte lá do mais alto escalão lá da Samarco na época. E ele trabalhava lá e fazia faculdade, era um cara que estava muito conceituado e ele tinha muita moral lá. E aí ele contou para mim que ele decidiu ser missionário. E aí ele e a esposa dele, ele trancou a faculdade, ele abandonou, saiu do trabalho dele e foi lá para onde ele julgava ser um lugar que ia fazer missões. Só que quando ele chegou nesse lugar, deu absolutamente tudo errado. E ele e a esposa dele tiveram que voltar, né? E aí um dia, depois eu nunca mais vi ele, um dia eu tava em Vila Velha, na Missão Praia da Costa, eu encontrei com ele lá, assim, por acaso, assim, ele saindo, eu falei, ô fulano, você tá aqui, tudo bem? Como é que você tá? E tudo tal. E aí eu falei, aí, você tinha ido embora, o que aconteceu? Aí ele contou pra mim que ele foi, mas que não deu certo, e aí ele teve muita perda financeira por causa disso, e ele ficou meio frustrado, meio decepcionado, porque ele julgava que aquilo era algo que ele realmente tinha que fazer. E aí ele foi contando as coisas que não foi dando certo, mas aí no final ele falou, olha, tudo deu errado, mas eu vou tentar de novo. Eu vou ter um novo começo para minha vida, né? E aí eu não vi mais ele, né? Mas eu senti que ele tinha tentado, não deu certo, porém ele ia tentar de novo, ele ia buscar de novo aquilo e não ia desistir, né? E por outro lado, eu tinha um outro rapaz lá que a família da esposa dele, desse rapaz, era uma família muito rica, o pai dela tinha empresa, e aí eles passaram uma situação muito difícil, as coisas foram dando errado, ele tinha pegado um empréstimo no banco, e estava devendo, e estava assim, cheio de problema. E ele não estava conseguindo manter as coisas que ele tinha conquistado até então, e ele estava perdendo tudo. E aí, certo dia, o sogro dele não aguentou e atentou contra a própria vida, tacou álcool no corpo e jogou fósforo, né, e pegou fogo. E aí ele ficou 2 semanas em casa, e 2 semanas no hospital, quer dizer, só que não conseguiu voltar e faleceu, né? Veio a óbito. Às vezes na nossa vida, eu sei que é difícil, eu não julgo ninguém, tá? Eu sei que é difícil, a gente passa por várias situações e a gente tem a tendência de desistir. A gente tem a tendência de não acreditar mais. Mas o que a gente precisa fazer é tentar de novo. Eu gosto muito do exemplo de Pedro, né? Que ele tentou servir a Deus, ele tentou seguir Jesus. Só que ele falou que para Jesus que ele iria para onde fosse, que ele morreria. Só que depois ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. E aí no livro de João fala que ele voltou a ser pescador normal, como ele era. Ah, vou voltar a ser o que eu era, vou pescar. E aí precisou Jesus voltar lá e restaurar ele, perguntando, Pedro, tu me amas? Ele, sim, tu sabes que eu te amo. Ele perguntou 3 vezes, ele restaurou o ministério de Pedro ali. E depois que Pedro saiu dali, a gente viu o que aconteceu lá na frente. Numa pregação só de Pedro, ele salvou mais de 3 mil pessoas se converteram. Mais de 3 mil pessoas se entregaram, né? E depois Pedro virou cabeça da igreja e ele teve uma morte que glorificou a Deus, que ele foi crucificado, mas disse que não era digno daquela morte,
e crucificaram ele de cabeça para baixo. Então, na nossa vida é assim. A gente não pode desistir. A gente tem que ir em frente. Se você tentou uma vez, hoje eu falo para você, o mesmo Jesus que ajudou Pedro e não deixou ele ter o mesmo destino que o Judas teve, mas falou que se Judas também quisesse, tenho convicção que Jesus também ia ajudar ele, ia salvar ele. Mas o mesmo Jesus que foi lá e restaurou Pedro e deu uma nova oportunidade, também quer dar essa nova oportunidade para você. Nossa vida é assim, a gente tem que ir em frente e não pode desistir nunca. Eu aprendi assim que quando você tenta uma coisa e essa coisa não dá certo, eu aprendi que você tem que tentar de novo. E que quando você tenta de novo, sai muito melhor daquela outra vez, porque você já aprendeu com os erros da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, não interessa. E você não vai mais cometer os mesmos erros. Quando você tenta algo que não deu certo e tenta de novo, a tendência é sair melhor. Então, hoje, essa é a palavra que eu queria deixar. Talvez você precisa tentar de novo com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua banda, com o seu ministério, não interessa. Mas a gente não vai desistir, a gente vai tentar de novo. Então essa é a palavra aí que eu queria deixar essa noite, que você tente novamente, que você não desista e que não se deixe vencer por nenhuma frustração, mas que você tente novamente e dessa vez vai sair bem melhor. É isso aí, pessoal. Fique com Deus, essa é a mensagem e boa noite para todos.